Por valor, não vou chamar Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração. E o medo se vai, eu vou ter. Olá, povo de Deus, vamos hoje meditar sobre esta grande santa, Santa Hildegarda, que é doutora da igreja, conhecida também como monja escritora, mas também conhecida como grande mística, também como médica, como escritora, como alguém que conhece muito das ciências, alguém que conhece música, ou seja, vários outros talentos essa mulher tinha. Infelizmente hoje, alguns querem usar ela para uma teologia chamada teologia feminista. Isso é equivocado. Não é isso que esta santa representa. Pelo contrário, né? Desfaz toda ideologia feminista. Desfaz mesmo. É uma santa, não é uma baderneira, né? Então vamos lá. Ela nasceu em 1098 e ela falece em 1179. Ela nasceu numa cidade que é meio complicado, né? Baelken, diocese de Mangúcia, pertencente a uma nobre família do Rim. Desde a idade de 3 anos, ela teve experiências de belas visões místicas, desde 3 anos de idade. Quando ela fez 18 anos de idade, ela se fez monge beneditina. Suas visões continuaram. E no ano 1141, ela escreveu a São Bernardo de Claraval, também doutor da igreja, né? Que também é um grande místico, para consultar ele sobre essas visões. E acontece o seguinte: São Bernardo, com muita prudência, vai indicando para ela o caminho da virtude. Não vai dizendo que é mentira aquelas visões, mas como um bom diretor espiritual, ele vai pedindo para ela muita prudência e que ela vá se dedicando às práticas das virtudes. E não ficar muito fixada nas revelações, né? Não que ele achasse que não era de Deus, não era isso. Mas a questão das proporções e prioridades. Apesar dessa prudência, a atitude de São Bernardo, a fama de Santa Hildegarda, como visionária e profetisa, se estendeu por toda a cristandade. Suas revelações foram aprovadas por 3 papas: Papa Eugênio III, Anastácio IV e Adriano IV, e pelo Concílio de Tréveris. Ela morreu em 17 de setembro de 1179, e seu nome foi colocado no Martirológico Romano, com o título de santa, mesmo antes dela ser já canonizada mesmo, né? Antes do término do processo. As obras de Santa Hildegarda, ela compreendeu cartas, visões, revelações e profecias. E tem um livro especial que fala sobre as visões dela, né, que mescla coisas científicas e coisas espirituais. Também a doutrina dela se funda muito na questão da ascética, ou seja, da mortificação. É muito presente isso, né? Na doutrina de Santa Hildegarda. A ascética é muito presente no seu caminho aí de ensino. Ela é chamada Mãe da Virtude. E ela coloca a ascética como o começo da vida mística. E ela descreve de forma admirável este caminho de contemplação. E ela vai explicando como é que isso acontece, né? Deus vai conduzindo a pessoa até o tabernáculo, onde a pessoa está protegida das flechas do inimigo. Isto significa a região mais profunda da alma, ali onde ela fica aberta para a mais profunda contemplação. Aqui, onde o inimigo já não pode, né, vencer essas pessoas com a tentação. Não é que é impossível ela pecar,
mas fica muito difícil o inimigo das nossas almas vencer essa pessoa, quando ela consegue ir lá nessa profunda contemplação. Vai falar Santa Hildegarda. Ela foi muito perseguida no seu tempo, como toda santa, né? Ela ficava muito confusa com essas coisas, mas era uma santa muito firme. Não era uma santa que ficava com medo de confrontar as coisas que ela via de erro no seu tempo, né? Mulher corajosa, vigorosa, firme, mas nada dessa ideologia feminista. São Bernardo de Claraval, né, como já falou aqui o texto, ele vai aconselhando ela a crescer nesse caminho da virtude. São Bernardo não era um homem fraquinho também, não. Ele era um homem muito firme, que combatia os hereges, né? E ele sabia muito bem indicar às almas o caminho para crescer na santidade. E foi isso que ele foi fazendo com Santa Hildegarda. Ela foi acusada no seu tempo de ser, por alguns, né, era chamada de bruxa, porque ela conhecia muito os remédios naturais, medicinais do seu tempo, dominava muito a medicina, e foi acusada por alguns do seu tempo de ser uma bruxa, de ser uma mulher que fazia encantos, né, para curar as enfermidades, mas na verdade era uma mulher profundamente amiga de Deus, e porque amiga de Deus, também amiga dos homens, no sentido da humanidade, né? E tinha esses talentos, né, musicais, de escrever, e talento em relação à medicina e demais outros talentos. Então essa grande doutora precisa ser muito estudada aqui no Brasil. Infelizmente, pouco se tem material sobre ela aqui no Brasil. Aos poucos está surgindo. A editora Paulus traduziu um livro, um dos principais da obra dela, e a minha biblioteca católica está lançando agora em setembro um livro sobre a biografia dela, que quem escreve é Regine Pernod, né? Uma grande historiadora. Então aqui é um pouquinho da vida de Santa Hildegarda, e a gente vai conhecer ela depois um pouquinho mais. Eu vou falar um pouquinho mais dela depois em outros momentos aqui no programa, tá bom? Um abraço para todos.